Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das diferenças entre os amplificadores, as saídas de áudio do tipo simétrica, assimétrica ou em ponte. Nessa aula a gente não vai se ater às classes de amplificação. Nós não vamos falar sobre classe A, B, AB, etc. A gente vai apenas falar sobre a diferença entre a arquitetura dos circuitos, a construção dos circuitos. Mas antes da gente falar sobre essas diferenças, se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscrevam, apertem o botão vermelho aí da inscrição, apertem o sininho que está do lado, para que você seja informado sempre que a gente põe um vídeo novo ou sobre as lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas. Aí na descrição do vídeo você tem uma super promoção, 2 cursos, eletrônica e som mini system por apenas R$100. Você pode comprar com cartão ou por depósito bancário. Nós também temos cursos presenciais em conjunto com a Esquema Fácil. Aí na descrição do vídeo você tem os telefones da Esquema Fácil. E falando em Esquema Fácil, deixa eu aproveitar e passar para vocês uma informação super importante, vocês vão gostar. Nesse sábado agora, para quem estiver aqui em São Paulo ou for vir a São Paulo, você pode participar gratuitamente do Sábado Técnico. Lá na Esquema Fácil, no prédio, na verdade, da Esquema Fácil, não vai ser na sala da Esquema Fácil, vai ser numa outra sala. O curso vai ser sobre o aparelho localizador de defeitos da Versys. Vai vir o engenheiro da Versys, o Fabiano. Ele vai falar sobre como utilizar o Versys para localizar defeitos em aparelhos eletrônicos, especialmente em aparelhos modernos. É um equipamento super útil para quem tem oficina eletrônica e conserta muitas placas, por exemplo. E o engenheiro e professor Roberto Carlos Carneiros vai falar sobre consertos e testes em fonte de TV LED. Então aproveitem, essa aula é gratuita, vai das 10 da manhã ao meio-dia, como está aparecendo aí no vídeo de vocês. Está aparecendo aí, você dá uma pausadinha no vídeo, você lê aí as instruções direitinho, lê as informações e depois você põe o vídeo para rodar novamente. E se você gostar do vídeo, like. Se você não gostar, pode dar um dislike, mas sejam sempre educados na hora de fazer os comentários, tá? Então agora a gente vai falar sobre as diferenças entre os amplificadores. Mas antes, eu vou adverti-los que vai ser um vídeo meio longo. Então, se você não tiver muito saco de assistir, você pode assistir em velocidade maior. Você pode assistir uma velocidade mais acelerada, mais rápida, aí que o YouTube permite, tem esse recurso aí, tá? Então nós vamos começar com a saída de áudio assimétrica. Essa daqui é uma saída assimétrica, ela é formada por 2 transistores iguais, com as mesmas características. Aqui eu tenho um NPN, um PNP, mas podem ser 2 NPNs, por exemplo. Se forem 2 NPNs, esse transistor aqui de baixo vai estar invertido. O coletor vai estar aqui e o emissor vai estar ligado ao terra. Esses transistores podem ser de pequena, média ou alta potência, dependendo da potência do amplificador. Como são 2 transistores iguais, quando você alimentar, se eles estiverem polarizados corretamente, no meio deles a gente vai ter a metade da tensão da fonte, porque eles são iguais e cada um deles vai dar metade de queda de tensão. Então, se a fonte é 12 volts, no meio deles eu tenho 6. Se a fonte for 9 volts, eu tenho 4,5. Se for 10, eu tenho 5 e assim por diante. O alto-falante do aparelho ou a caixa de som vai ser ligado no meio deles. Agora, como aqui eu tenho uma tensão contínua, no caso 6 volts, se eu conectar o alto-falante direto aqui no meio, essa tensão contínua vai fazer circular uma corrente contínua pelo alto-falante. O que vai acontecer? O cone do alto-falante vai se mover para um lado, no caso ele vai se mover para frente e ali vai ficar parado. Porém a corrente circulando pela bobina móvel vai esquentando até que chega uma hora que a bobina móvel ou abre ou entra em curto, estragando completamente o alto-falante. Então o alto-falante não pode ser conectado direto aqui, por isso que nós temos esse capacitor eletrolítico, é o capacitor de acoplamento. Ele bloqueia a tensão contínua, no caso 6 volts que tem aqui, e vai deixar somente o sinal de áudio passar, porque o alto-falante ele foi feito para trabalhar com tensão e corrente alternada, que é o sinal de áudio. Tá? Então aqui nós temos o funcionamento dessa saída assimétrica. Bom, aqui eu tenho o sinal de áudio que vai ser aplicado nos 2 transistores ao mesmo tempo. Ele tem 4 volts de pico positivo e 4 de pico negativo. Lembrando que o sinal de áudio é uma corrente alternada, claro. Não é bonitinha, direitinho, igual essa daqui, que é uma senoide, né? É tudo esquisito, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que nesse nosso amplificador eu tenho um sinal de áudio de 4 volts de pico positivo
e menos 4 volts de pico negativo. O total daqui para cá, 8 volts de pico a pico. Então o que acontece? Quando o sinal de áudio está no semiciclo positivo, ele vai fazer esse transistor NPN conduzir e ao mesmo tempo esse transistor PNP cortar. Esse transistor vai conduzir, vai circular uma corrente por ele, pelo capacitor que está descarregado e vai chegar até o alto-falante. E o alto-falante vai empurrar o cone para frente. Tá? Agora, tem um detalhe. A corrente circulando aqui vai fazer o cone do alto-falante para frente. Como aqui eu tenho 1 ampere, vamos supor que quando o sinal de áudio está no seu tamanho máximo, no volume máximo, a corrente que vai passar por aqui vai ser 1 ampere. Como o sinal ele tem um pico de 4 volts, 4 vezes 1, dá um total de 4 watts de som que movem o cone do alto-falante para frente. Tá? Nessa outra situação, agora, semiciclo negativo. O semiciclo negativo faz o transistor PNP conduzir e cortar o NPN. Agora, nós temos, percebam, que o capacitor de acoplamento, ele tem o polo positivo ligado ao terra via esse transistor e o polo negativo via alto-falante no terra. Portanto, o capacitor vai descarregar e a corrente vai passar na outra direção, aqui, puxando o cone do alto-falante para trás, numa potência de 4 watts também. Tá? 1 ampere menos 4 volts vezes 1 ampere, 4 watts. Então nós temos 4 watts de potência empurrando o cone para frente, 4 watts puxando o cone para trás, total 8 watts de som que vai ser reproduzido neste caso. O que já era de se esperar, porque se o sinal tem 8 volts de pico a pico, a corrente máxima aqui é 1 ampere, 8 vezes 1 dá um total de 8 watts de som. É claro que a tensão total aqui é 12 volts. Então, será que eu posso aplicar nas bases do par casado um sinal que tenha mais do que 12 volts? Não, porque o sinal nunca pode ser maior do que a alimentação do circuito. Igual pode? Igual também não. Por quê? Porque quando o sinal de áudio chegar num certo ponto aqui na base do transistor, ele vai saturar. O que é saturar? A corrente dentro dele não vai variar mais. Então aquele excesso, aquele excedente do sinal vai ser cortado. E se você corta uma parte do sinal, significa que você distorce. E aí o som vai ficar ruim no alto-falante. Tá? Então, o sinal de áudio a ser aplicado nesse amplificador não pode ser maior do que a tensão de alimentação, não pode ser igual, tem que ser menor. Em geral, na maioria dos casos, os fabricantes costumam calcular a tensão que alimenta a saída de áudio mais ou menos o dobro do sinal máximo que vai ser aplicado aqui. Nesse caso aqui, eu coloquei 8 volts de pico a pico apenas como um exemplo, né? Mas poderia ser 6 ou 7 volts pico a pico, é o máximo de sinal. É claro que o sinal aqui ele pode ser menor, depende do controle de volume do aparelho, em que posição está o controle de volume. Tá? Aqui a gente está supondo que ele está no máximo. Tá? Então, nesse caso aqui, o sinal de áudio na base dos transistores do par casado vai fazer, ora, a corrente circular nessa direção, empurrar o cone para frente, e ora a corrente circular na outra direção, empurrar o cone para trás, em 8 watts de som no total. Tecnicamente, se aqui eu tenho 12 volts, aqui eu tenho 6, que é a tensão contínua de polarização. O que o sinal de áudio faz é essa tensão variar. Quando está no semiciclo positivo, é mais 4, então 6 mais 4, a tensão aqui vai para 10 quando esse transistor conduz. Quando está no semiciclo negativo é menos 4, então 6 menos 4 vai para 2 quando esse transistor conduz. De modo que ora a corrente possa passar por aqui e ora a corrente possa passar por aqui. Percebam que a corrente variando, mudando de direção toda hora, sempre vai circular através deste capacitor e do alto-falante também. Esse circuito assimétrico, primeiro, por que se chama assimétrico? Porque ele tem uma linha de mais B, uma alimentação positiva, tem o 0 volt do circuito, que é o terra, nesse caso, e no meio dos transistores eu tenho a metade do mais B. Então, nesse caso, eu preciso deste capacitor eletrolítico de acoplamento. Esse circuito ele tem uma grande desvantagem. A desvantagem está exatamente neste capacitor de acoplamento. Por que está no capacitor? Como vocês sabem, o capacitor bloqueia a tensão contínua, mas deixa a tensão alternada passar, ou corrente alternada passar, que é o sinal de áudio, ora numa direção e ora na outra direção. O que quer dizer o seguinte, esse capacitor, vocês já estudaram com a gente aqui no canal, no nosso curso de eletrônica, o capacitor tem uma característica chamada reatância capacitiva, que é uma espécie de uma resistência que ele oferece à corrente alternada. Na verdade, a corrente alternada, cada vez que ela muda de polaridade, ela faz o capacitor carregar, e descarregar e carregar de novo.
Então o que acontece? Quanto menor a frequência da corrente alternada, se a frequência é menor, o capacitor vai demorar mais para inverter, se a tensão tem frequência menor, vai demorar mais para ela inverter a polaridade. Se demora para inverter a polaridade, dá mais tempo do capacitor carregar. E se o capacitor carrega mais, vocês sabem que o capacitor é assim, quando ele está vazio, a corrente pelo circuito dele é bem alta. Conforme ele vai carregando, a corrente vai diminuindo, 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 até acabar quando ele já está carregado. Aqui, como é corrente alternada, então o que acontece? Quando inverte a polaridade, ele descarrega e carrega de novo. Se a frequência é baixa, o capacitor tem mais tempo para carregar. Se ele tem mais tempo, ele fica mais carregado. E se ele está mais carregado, significa que a corrente no circuito é menor. Lembre-se que o capacitor, quanto mais carregado ele está, menos corrente passa pelo circuito. Então quer dizer que nas frequências baixas, o capacitor oferece maior reatância capacitiva. Tá? Então quer dizer que, o que são frequências baixas aqui? Os graves. Então quer dizer que, primeiro, esse capacitor ele tem que ter um valor já bem alto para compensar isso, para deixar passar todas as frequências da faixa de áudio. Mas mesmo assim, ele ainda vai implicar com os graves. Ele vai cortar uma parte, ele vai diminuir os graves, ele vai diminuir o tamanho dos graves. Tá? Esse capacitor aqui. Então, por que esse capacitor aqui é ruim? Porque ele diminui o tamanho dos graves, dos sons de frequência baixa. Detalhe, o amplificador assimétrico é utilizado nos rádios portáteis, nos aparelhos de média potência, porque nesses aparelhos eles utilizam um tipo de alto-falante chamado mid-range. O mid-range é um alto-falante, como o próprio nome diz, para médios. Ele não funciona direito nem nas frequências muito baixas, naqueles graves, naquelas pancadas, e nem nas frequências muito altas, aquelas frequências, aqueles sons bem ardidos, tá? Ele funciona legal nas frequências médias, como por exemplo a voz, vários instrumentos musicais, mas nas frequências baixas e altas ele já não funciona direito. Então, nos amplificadores de pequena e média potência, você pode se dar o luxo de ter esse capacitor. Por quê? Porque o alto-falante não vai responder igual a todas as frequências, tá? Agora, quando você precisa de um amplificador de melhor qualidade, de maior potência, que te proporciona uma melhor qualidade sonora, você não vai usar esse circuito aqui, porque esse capacitor aqui limita a banda de frequência deste cara. Então nós precisamos eliminar esse capacitor. Fora que é um capacitor, é grande, ocupa espaço na placa, é caro e coisas do gênero, tá? Mas aí o motivo principal é a qualidade sonora. Então aí nós passamos ao amplificador, essa aqui é a saída assimétrica. Nós vamos ver agora a saída simétrica. Aqui, ó, saída simétrica. Percebam que não temos mais o capacitor. Então aqui o amplificador é o mesmo, só que agora ele está ligado numa tensão positiva de 12 volts e numa tensão negativa de menos 12. Ah, como é que é mesmo? Mais 12 menos 12. Como eu tenho uma tensão positiva e uma tensão negativa com o mesmo valor, no meio dos transistores eu vou ter metade da tensão. A metade de mais 12 menos 12 é zero. Então a tensão contínua aqui, quando o circuito está polarizado corretamente, é zero. Se é zero, eu não preciso mais daquele capacitor para bloquear a tensão contínua. Então o alto-falante pode ser conectado direto aqui, porque ele não vai ser atravessado por corrente contínua, tá? Só que óbvio que esse circuito tem uma desvantagem. A desvantagem é que se algum desses transistores queimar, por exemplo, aqui eu já vou ter uma tensão contínua. E a tensão contínua, o que vai acontecer com o alto-falante? Vai queimar o alto-falante. Então, neste caso, esse circuito obrigatoriamente tem que ter uma proteção, que é um circuito que recebe uma informação aqui da saída e aciona. No caso, pode ser um relé, pode ser um transistor chaveador, não importa. Cada aparelho tem o seu sistema de liga e desliga. O circuito de proteção ele vai ligar ou desligar as saídas de áudio, a alimentação das saídas de áudio. Se queimar algum desses transistores aqui, o circuito de proteção vai receber a tensão contínua e aí ele vai desligar essas duas chaves aqui. O circuito de proteção pode ser um CI à parte, pode ser transistores, pode ser um microprocessador do aparelho digital e assim por diante. Existem vários circuitos de proteção no mercado, mas de toda forma, o amplificador simétrico, ele precisa ter um circuito de proteção. Elimina o capacitor, mas precisa do circuito de proteção.
Bom, nos aparelhos de melhor qualidade não tem aquele capacitor, então todas as frequências serão enviadas por igual para o alto-falante, até porque um aparelho melhor, ele tem um alto-falante de melhor qualidade, tá? Que possa trabalhar direitinho em toda a faixa de frequência, ou pelo menos numa parte do espectro de frequências audíveis. Por exemplo, você pode ter um alto-falante grande para os graves, um woofer, e você pode ter um tweeter para as frequências mais altas, para os sons mais agudos, tá? Aqui funciona igual. Quando o sinal de áudio está positivo, vai conduzir esse transistor, vai circular corrente nessa direção, o cone vai para fora. Quando o áudio está negativo, vai conduzir esse transistor aqui, a corrente vai mudar de sentido, ó, porque aqui o 0 passa a ser a maior tensão, menos 12 é menor, a corrente vai para lá, né, e o cone do alto-falante vai para trás, tá? Então, neste caso, mesma coisa do circuito anterior, 4 volts e pico vezes 1 ampere, 4 watts para fora e 4 watts cone para dentro, 8 watts no total, tá? Então essa aqui é a saída simétrica, não tem um capacitor, tem um mais B e menos B, por isso se chama simétrica, duas tensões iguais, em polaridades opostas, o meio é zero, não precisa do capacitor, mas precisa do sistema de proteção para desligar a alimentação das saídas em caso de defeitos nestes transistores, tá bom? Belezinha? Tudo tranquilinho? Agora nós vamos falar sobre a saída em ponte. A saída em ponte é esta. Aqui é a saída em ponte. A saída em ponte, ela é formada por duas saídas assimétricas. Aqui tem uma e aqui tem outra. Cada saída desta, ou cada par casado, vai ligado num terminal do alto-falante. Olha como é que é mesmo? Cada saída vai ligado num terminal do alto-falante. Total 4 transistores. Como eu falei para vocês, como são transistores iguais, no meio deles eu tenho a metade da tensão, 6 volts. Aqui no meio desse daqui, 6 volts também. Como os dois terminais do alto-falante estarão no mesmo potencial, na mesma tensão, não vai haver circulação de corrente contínua. Porque para circular corrente contínua é necessário que haja diferença de potencial, e nesse caso não há. A tensão aqui e aqui tem o mesmo valor, então não vai ter corrente pelo alto-falante. Como é que funciona? Cada par casado desse, ou cada saída dessa, vai receber o mesmo sinal de áudio, só que invertido, 180 graus. Então, quando o sinal está positivo aqui, neste par casado, ele vai estar negativo nesse outro par casado. Neste caso, vai conduzir esse transistor aqui, o NPN do de cima, e o PNP do par casado de baixo. A corrente vai fazer esse caminho aqui, ó. Opa! Vai empurrar o cone do alto-falante para fora e vai continuar por aqui. Quando inverter a polaridade, o par casado de cima ficar negativo e o de baixo ficar positivo, agora vão conduzir esse transistor aqui e esse. O PNP em cima e o NPN embaixo. Agora a corrente, ó, o sentido que ela vai fazer, para cá e para cá, empurrando o cone do alto-falante para dentro. Aqui empurra para fora, aqui puxa para dentro, tá? Agora eu tenho 8 watts de som em cada movimento. Por quê? Porque é o seguinte, aqui eu tenho 4 volts, né? Eu tenho um semiciclo positivo mais 4. 4, mais 4. Aqui, menos 4. Então desse lado, para o sinal de áudio, eu tenho mais 4 e aqui menos 4. Mais 4, menos 4, total 8. 8 vezes 1, 8 watts. Aqui é a mesma coisa. Menos 4 mais 4, total 8. Ou menos 8. Vezes 1 ampere, 8 watts. Total, como 8 watts empurra o cone para fora e 8 para dentro, total 16 watts. Olha, então quer dizer que esse amplificador, com o mesmo sinal, ele oferece o dobro da potência dos outros dois amplificadores. Como é que é? O dobro da potência. Porque ele tem 2 pares de transistores. Cada par de transistor oferece 4 watts. Como o alto-falante vai ligado nos dois, total 8 watts em cada semiciclo. 16 no total. Tá? Então, quais são as vantagens deste circuito? Primeira vantagem, não precisa do capacitor em série com o alto-falante. Por quê? Porque a tensão em cada terminal do alto-falante é a mesma. Segunda vantagem, esse circuito oferece maior potência do que este aqui, por exemplo. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, esse circuito oferece 8 watts de som para o alto-falante.
total. Na verdade, o total seria 12 watts, né? Porque 12 volts é a tensão total. Só que o excedente da potência é transformado em calor nos transistores. O que acontece? Se eu quisesse 16 watts nesse circuito, eu teria que aplicar 24 volts aqui. Né? 24 volts. Se eu tenho que aplicar 24 volts, para a corrente aqui, a corrente teria que ir para 2 amperes. Então é assim, se eu quiser 16 watts aqui de som, se eu tenho 8 volts, o sinal é o mesmo, né? O sinal não muda, o sinal é 8 volts. Aqui eu teria que ter 2 amperes. Para eu ter 2 amperes aqui, eu teria que subir a fonte para 24 volts. 24 volts, o que acontece? O transformador de potência, o transformador de força do aparelho tem que ser maior, porque ele vai fornecer uma tensão maior, tem que ter mais espiras. Segundo, como a corrente agora vai para 2 amperes, o fio do transformador é mais grosso. Então o transformador é maior, tem mais espiras, o fio mais grosso. Então ele já é maior, ocupa mais espaço e mais caro. Outra coisa, esses transistores aqui eles trabalham com 1 ampere, tem um certo aquecimento. 2 amperes eles vão esquentar bem mais. Né? Então eles vão esquentar, ou seja, você vai ter uma grande perda de energia em forma de calor, fora que vai diminuir o tempo de vida útil dos transistores, porque eles vão esquentar mais. Outra coisa, para filtrar 12 volts, o capacitor de filtro tem que ter aí em torno de 25 volts. Para filtrar 24, o capacitor tem que ser 50 volts. O capacitor de filtro fica maior, mais volumoso, mais espaçoso e mais caro. Tá, pessoal? Então, esse circuito tem essas desvantagens. Fora o capacitor, né? Eu nem mencionei o capacitor. Mas esse circuito aqui, para ter 16 watts, tem que dobrar a tensão, vai dobrar a corrente, vai dobrar o calor produzido pelos transistores, vai precisar de um transformador maior lá na fonte, vai precisar de um transformador com fio mais grosso, um capacitor maior e assim por diante. Já no circuito em ponte, eu tenho 2 pares. Então, eu tenho 1 ampere em cada par. Então, quer dizer que o calor vai ser distribuído entre 4 transistores, não em 2, vai ser em 4 transistores. Então, esse circuito vai desperdiçar menos energia em forma de calor. O capacitor de filtro ele pode ser para 25 volts. A tensão do transformador pode ser para 12 volts. Tá? Então, essa é a vantagem de se usar amplificador em ponte. Tá, pessoal? É claro que o transformador lá vai ter que ser para mais de 2 amperes, mas até aí tudo bem, né? Porque você economiza energia nos transistores, né? Eles não vão esquentar tanto quanto esquentariam lá no par casado único, tá? O capacitor de filtro pode ser menor, e o menor em termos de tamanho, tá? De tensão de trabalho. E o transformador ele pode ser menor também, porque o secundário dele, em vez de ser para 24, vai ser para 12 volts, tá? Então é por isso que os amplificadores em ponte são largamente utilizados nos aparelhos de grande potência, porque ele consegue oferecer uma potência maior com uma tensão de alimentação menor. Beleza? É claro que esse circuito tem sistema de proteção também, né? Porque se queimar um transistor, vai circular corrente contínua aqui e pode queimar o alto-falante. Ele tem proteção também. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essas diferenças entre amplificador assimétrico, par casado com a tensão de alimentação terra, tem um capacitor no meio, simétrica, mais B, menos B, saída zero, não tem o capacitor, mas precisa de circuito de proteção. E a saída em ponte, que são 2 pares, cada par ligado num terminal do alto-falante, não precisa do capacitor, e esse circuito produz maior potência com a mesma tensão de alimentação. Tá? Beleza, pessoal? O vídeo ficou meio longo, como eu falei para vocês, que ficaria. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo se você gostar. Se você não gostar, pode dar um dislike, seja do caso dos comentários. Aproveitem, quem estiver aqui em São Paulo, for vir a São Paulo, quiser vir a São Paulo, quiser visitar o pessoal lá, no dia 17, sábado agora, às 10 da manhã, vai até 1 da tarde, gratuito, aula sobre o aparelho da Versi e fontes de TV LED lá no prédio da Esquema Fácil. É só entrar em contato nos telefones aí da descrição deste vídeo. Tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.